Renda fixa, é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas siglas que a gente ouve muito, né? CDB, CDI, IPCA, e a gente às vezes fica sem entender o que significa cada coisa. Então se você quiser aprender hoje o significado de cada sigla dessa, fica comigo aí até o final desse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos de volta ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito no canal, tá, já considera aí deixar o seu like, que você sabe que o conteúdo desse canal é um conteúdo de qualidade. Se você está chegando aqui pela primeira vez, fica até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo trouxe algum conhecimento, que agregou algum valor à sua vida, então considera também se inscrever e deixar o seu like. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre renda fixa e falar para vocês sobre algumas siglas que a gente sempre vê no mundo dos investimentos e às vezes gera muita dúvida, né, do que significa cada coisa. Então eu vou falar sobre cada uma e tentar explicar o que é cada uma delas e como funciona. Então vamos começar primeiro, eu vou colocar na tela aí para vocês. O primeiro que a gente vai falar é sobre CDB. Você já deve ter ouvido falar sobre isso e talvez alguns, né, que está começando agora no mundo dos investimentos, ou aquele que ainda não começou, mas que está acompanhando, né, está tentando buscar algum conhecimento, aprender sobre investimento, já deve ter visto falar sobre isso, CDB. E o que é um CDB? CDB é um certificado de depósito bancário. E como ele funciona? O CDB é o seguinte: quando você pega o seu dinheiro e empresta ao banco, aquele dinheiro que você empresta para o banco, ele vai usar aquele dinheiro da forma que ele quiser. Ele vai emprestar para outras pessoas, para várias finalidades. E o que é que ele vai lhe pagar com isso? Ele vai lhe pagar um certo rendimento. Então o nome daquela sigla é o que? Certificado de depósito bancário. Então essa diminuição, vamos dizer assim, fica mais simples da gente, né, falar sobre ela do que você dizer, né? Certificado de depósito bancário. É mais fácil você dizer, vou investir o meu dinheiro num CDB. Então isso é o que significa CDB. Você vai emprestar o seu dinheiro ao banco e ele vai lhe pagar um certo juros por isso. Esse dinheiro que você vai emprestar, ele vai fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. Ele vai emprestar da forma que ele quiser, da maneira que ele achar melhor. Então, outra sigla que a gente vai ver muito, que eu vou passar para vocês aí também, é a chamado CDI. E muitas pessoas às vezes se confundem, né? Às vezes a gente vê as pessoas dizer, vou investir lá no CDI. Na verdade, o CDI não é um investimento, o CDB é um investimento. O CDI é uma taxa ao qual aquele CDB que você investiu lá está atrelada. Por exemplo, você investe lá no CDB que está pagando 100% do CDI. O que significa isso? O CDI é um certificado de depósito interbancário. Então, quando você investe lá no CDB, aquele valor lá está indexado a algum... indexado àquela sigla, ao CDI, né? Ou às vezes está indexado à inflação, que é o IPCA, né? Isso a gente vai ver mais na frente. Então, o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O que significa assim? Como é que ele funciona, né? O Certificado de Depósito Interbancário, que é o CDI, ele é muito parecido com a Selic, que é a taxa Selic. E ele sempre vai estar pagando 0,1 abaixo da taxa Selic, ou seja, a taxa Selic hoje está em 12,25. Então, se você fez um investimento atrelado ao CDI, você vai receber 12,15. E esse CDI, esse certificado de depósito interbancário, é que os bancos eles tratam entre si, ou seja, às vezes um banco tem a necessidade de pegar dinheiro emprestado com outro banco. E qual a taxa que eles vão cobrar entre si? É a taxa do CDI, que é a taxa que vai estar atrelada. Por isso o certificado de depósito interbancário é entre bancos. Então esse seria o CDI. Outra que a gente encontra muito também, que eu acho que é a mais conhecida, né, que é a Selic. E às vezes a pessoa também confunde, vou investir lá na Selic. Na verdade você não investe na Selic. Você investe em algum investimento que vai estar atrelado à taxa Selic. E o que é, né, a taxa Selic? É o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A taxa mais conhecida, né, a taxa de juros, né? Eu acho na nossa economia, na verdade, toda ela é norteada pela taxa Selic, né? E a taxa Selic, ela está muito estritamente ligada com a inflação, com o IPCA. Ou seja, muitas vezes você vê aí, né, no caso agora, a taxa Selic está em queda, né? Ela está em 12,25. Mas a gente já pegou um ciclo que ela estava em alta, chegou a 13,75. E por que isso?
porque a inflação estava alta. Então o Banco Central, para controlar a inflação, o que é que ele faz? Ele aumenta a taxa Selic para que a economia, vamos dizer assim, ela fique um pouco mais lenta, né? Mas com aquela, vamos dizer, a queda da economia, a taxa Selic subindo, a inflação começa a cair. Então quando o Banco Central percebe que aquela inflação começou a cair, né? Que começou o seu ciclo de queda da inflação, que a inflação seria o quê? A alta dos preços das coisas, né, que a gente consome. Então quando ele percebe que aquela taxa começa a cair, ele começa a baixar também a taxa Selic. É o que está acontecendo agora. A gente estava em 13,75 até agosto, e a partir das outras reuniões que teve do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, a partir das reuniões que foram tendo depois de agosto, a taxa Selic começou a cair. Ela estava em 13,75, depois ela caiu para 13,25, depois ela caiu para 12,75 e agora ela está em 12,25, e a perspectiva é que na próxima reunião do final do ano, agora de dezembro, ela caia para 11,75. Então isso é a taxa Selic. Então sempre quando você for pegar um empréstimo ou coisa do tipo, tudo vai estar atrelado à taxa Selic. Se ela está alta, você vai pagar alto também no seu financiamento. Se você precisar de dinheiro emprestado, você vai pagar alto. Mas também se você emprestar para um banco, você também vai receber uma rentabilidade maior, porque a taxa Selic vai estar alta naquele momento. Outra sigla que a gente vê muito, que é bem conhecida, que é o investimento, é a LCI. A LCI também é muito parecido com o CDB. Qual a diferença entre eles, né? A LCI é uma letra de crédito imobiliário, ou seja, quando a gente empresta, só fazendo um paralelo com o CDB, quando a gente pega e investe no CDB, a gente está emprestando dinheiro ao banco. Aquele dinheiro que o banco está pegando, ele vai emprestar para outra pessoa, para qualquer outra coisa que ele queira fazer, e ele vai cobrar um juros. Quando você compra uma LCI, quando você investe em uma LCI, é diferente. Você está investindo numa letra de crédito imobiliário. Aquele dinheiro que você investiu no banco lá, ele só pode usar para financiamento imobiliário, ou seja, é uma letra de crédito imobiliário. O banco não pode pegar aquele dinheiro e emprestar para uma pessoa usar como quiser, não. Aquele investimento, aquele valor que você emprestou para o banco, ele tem um fim específico. E por ele ter esse fim específico voltado a imóveis, a construção de imóveis e tudo mais, o governo isenta esse investimento do imposto de renda, diferente do CDB. Quando você investe no CDB, você vai ter uma alíquota de imposto de renda que vai ser regressiva, né? A cada, vamos dizer, até 180 meses você vai pagar lá, ou 180 meses, né? De até 180 dias o investimento, que vai dar 6 meses, você vai pagar lá 22,5% de imposto de renda sobre aquilo que rendeu. De 181 dias até 360 dias, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre aquilo que rendeu. A partir de 361 dias até 720 dias, você vai pagar 17,5% de imposto de renda sobre o rendimento. E quando passa dos 720 dias, você vai pagar 15%. Então, no momento de investir, já é uma dica aqui para vocês, tá? No momento que você for investir e você tiver na dúvida entre um CDB e um LCI, você precisa fazer essa conta, né? Qual o prazo que você pretende resgatar, para você calcular se é mais viável investir num CDB ou no LCI. Geralmente você vai encontrar um CDB 110% do CDI, 100%, 102%, 115% ou 120%. E às vezes uma LCI você vai encontrar lá no máximo ali 100% do CDI, às vezes 95%, 92%. Mas você tem que lembrar que a LCI é isenta de imposto de renda. Então você não vai ter aquela quantia que você vai ter que pagar do seu rendimento. Lembrando também que geralmente muito CDB você tem liquidez diária. Ou seja, você investe hoje, mas se você precisar resgatar aquele valor amanhã, você consegue resgatar com tranquilidade. Já na LCI, o prazo mínimo que você encontra é 90 dias. Ou seja, você investe hoje no LCI, você só pode resgatar aquele valor após 90 dias, que é quando ela vai entrar em liquidez diária, né? E tem algumas LCI que são 6 meses, tem outra que é 1 ano, que é 2 anos, aí vai ter vários tipos de LCI. A outra que é bem parecida também, vou deixar na tela para vocês, é a LCA. É praticamente a mesma coisa da LCI, só que é uma letra de crédito do agronegócio. Quando você compra, quando você investe no LCA, você está investindo o seu dinheiro no banco, e aquele valor que o banco está
captando lá seu, que ele vai pagar juros a você, ele tem que investir aquele dinheiro, emprestar para pessoas ou para empresas que vão investir no ramo do agronegócio. Ele não pode emprestar aquele dinheiro para outra função. Aquele dinheiro foi destinado para investimento no agronegócio. E por ser destinado a investimento no agronegócio, o governo também isenta esse investimento de imposto de renda. Então ele é praticamente idêntico à LCI, a diferença é que a LCI é no ramo imobiliário e no caso da LCA é no ramo do agronegócio. Lembre-se também que você não vai pagar imposto de renda. A outra que a gente vê muito também é o IPCA. Essa é bem conhecida, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e essa afeta diretamente a nossa vida. Por quê? Tudo que a gente vai comprar, a maioria das coisas, o preço dela, aquela valorização vai estar atrelado ao IPCA. Quando o IPCA, né, que a inflação ela está alta, o que acontece? Né? O preço das coisas sobe muito. Então o nosso poder de compra começa a cair. Por isso que eu comentei que a inflação, que é o IPCA, está estritamente ligado com a taxa Selic. Quando o governo percebe que a inflação está muito alta, que ela está subindo, o que é que ela faz? A economia está lá todo vapor, mas a inflação começa a subir muito, ele começa a subir a taxa de juros, que é a taxa Selic, para dar uma freada lá, vamos dizer, na economia, para que a inflação possa cair. Porque não adianta também, às vezes, você, vamos dizer, ter um salário até razoável, mas se a inflação estiver muito alta, ela vai corroer o seu poder de compra. Então, isso é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Tem alguns investimentos que vão estar atrelados a ele. Você pode investir em um CDB que está atrelado ou à taxa ou CDI, ou você pode investir também no CDB que vai estar atrelado ao quê? Ao IPCA. Então, geralmente, esses que são atrelados ao IPCA, ele vai pagar o quê? É IPCA+, ou seja, ele paga o IPCA e mais uma taxazinha lá, IPCA mais 5, IPCA mais 7, IPCA mais 6, vai variar de acordo com o investimento que você vai fazer. Então, você vai encontrar CDBs, você vai encontrar LCI, você vai encontrar vários investimentos que vai estar atrelado também ao IPCA. Outra sigla que a gente encontra muito também no mundo dos investimentos, que essa talvez gere mais dúvida, a gente não conheça, é o chamado CRI. E o que é um CRI? É um certificado de recebíveis imobiliários. Onde a gente encontra ele, né? Quando você compra um fundo imobiliário de papel, a maior parte, geralmente, daquele fundo imobiliário, ele está investido em CRI, ou seja, são títulos que ele compra, né, de empresas, que são só papéis mesmo, ele está investindo, emprestando dinheiro à empresa, e ele vai receber um certo juros por aquilo, não por certificado de recebíveis imobiliários. Onde você encontra ele também? Você pode entrar no aplicativo de algum banco que você tem aí, e você vai encontrar lá que você tem a opção de investir num CRI também, certificado de recebível imobiliário. E por ele ser também um investimento no ramo imobiliário, ele também é isento de imposto de renda. Só que existe uma diferença entre um CRI e uma LCI. Lembre-se, a LCI, letra de crédito imobiliário, um CRI, certificado de recebíveis imobiliários, bem parecido, né? Mas qual a diferença? Quando você compra, investe numa LCI, você está emprestando seu dinheiro a um banco. E quando você empresta seu dinheiro a um banco, geralmente, pode ser que tenha algum caso que não esteja coberto pelo FGC, mas na maioria das vezes aquele investimento ele vai estar coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Depois eu explico mais um pouco sobre ele. No caso de um CRI, quando você investe em um CRI, você está investindo, emprestando seu dinheiro diretamente para uma empresa que vai investir no ramo imobiliário. Então, quando você investe naquela empresa lá, ela não tem essa garantia. Você não tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Porque você está investindo em uma empresa. Geralmente, quando a gente investe em um CRI, a gente sempre tem uma rentabilidade maior. Se você for investir num CRI e você perceber que a LCI está pagando mais que um CRI, não faz nem sentido você investir em um CRI, porque o risco é muito maior. Você está investindo diretamente numa empresa. Você não tem garantia nenhuma, vamos dizer assim. Pode acontecer que aquela empresa quebrou. Se a empresa quebrar, vai ser difícil você ter o seu dinheiro de volta. No caso de você investir no LCI, não, é diferente. Se ela está coberta pelo FGC, ele vai cobrir aquele valor que você investiu. Depois eu vou mostrar para você até quanto ele vai cobrir. Então, passando mais à frente aqui, eu vou colocar esse outro aqui na tela para vocês, que é o CRA. O CRA é praticamente igual a LCA, Certificado de Recebível do Agronegócio. Quando você investe, quando você compra títulos do agronegócio, no caso do CRA, você está emprestando dinheiro. Lembre-se que no CRA você está emprestando dinheiro para uma empresa
e aquela empresa vai investir no ramo do agronegócio. Então você também vai estar isento de imposto de renda naquele investimento. Isso é bom. Mas lembrando que no CRA você não tem a garantia do FGC. Então se você vai investir em um CRA diretamente em uma empresa, você precisa ter um retorno maior. Então se você percebe que a LCA está pagando mais do que um CRA, não faz nenhum sentido você investir no CRA. E também se você perceber que a diferença é mínima, não vale a pena correr o risco. É melhor você investir no LCA, que você pelo menos vai estar coberto pelo FGC. Outra modalidade que eu quero mostrar para vocês também, que a gente encontra muito, é a tal da debenture. A debenture é o quê? É quando você compra títulos de créditos emitidos por alguma empresa. A empresa emitiu um título de crédito lá e você comprou. A debenture é bem parecida também com o CDB, né? Quando você investe em uma debenture, tem várias áreas que ela investe. Mas não é uma área específica que ela tem que investir naquilo, não. Ela vai pegar aquele dinheiro, vai captar aquele valor que você emprestou e ela vai investir na estrutura dela, naquilo que ela acha que é melhor, naquilo que ela acha que vai dar um retorno melhor para ela. Só que no caso da debenture você vai ter dois tipos, né? Você vai ter aquela debenture que vai ser isenta de imposto de renda, que é aquela debenture que investe em desenvolvimento. Por exemplo, uma empresa que constrói estradas, uma empresa de portos, aeroportos, né? Que investe em infraestrutura. Então o governo vai também isentar de imposto de renda esse investimento. Então na hora que você for investir, você precisa ver isso também. Vai ter alguns que vai ser isento de imposto de renda e na hora que você for fazer investimento lá vai aparecer para você se é isento ou não, e vai ter aqueles que não são. No caso da debenture também é a mesma coisa, não é coberto pelo FGC, você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa. Você provavelmente vai ter uma rentabilidade, um retorno maior, mas o risco também é maior. Então é um caso que a gente sempre deve avaliar. Se é uma boa empresa, se não é, não vai investir lá em qualquer empresa que você nunca viu falar, só porque está pagando uma alta rentabilidade. Então, provavelmente se ela está pagando uma alta rentabilidade é porque o risco também é bem grande. Isso é o caso da debenture. Agora, por fim, a gente vai falar um pouco sobre esse chamado FGC. Então, se você já entendeu aí, né, tudo que eu estava comentando, a gente estava falando sobre renda fixa, né, só recapitulando, né? A gente falou sobre o que era o CDB, a gente falou sobre CDI, a gente falou sobre IPCA, taxa Selic, a gente falou sobre CRI, sobre CRA, LCI, LCA, debenture, e agora a gente vai falar sobre FGC. O que é o FGC, né? FGC nada mais é do que um fundo garantidor de crédito. Eu aconselho a vocês, todas as vezes que você for fazer um investimento num banco, né, num CDB, alguma coisa desse tipo aí, você dê uma olhada se lá tá garantido pelo FGC. Se esse seguro tá lá, né? Esse fundo garantidor faz parte, porque tem alguns investimentos que às vezes pagam uma rentabilidade maior, mas ela não é coberta pelo FGC. Geralmente, a maioria das vezes isso acontece quando não é um banco, né, uma financeira, né, que está emprestando, geralmente uma LC, né, com a letra de câmbio, ou uma LF, que é uma letra financeira. Geralmente quando você faz esse investimento para essas financeiras, né, muitas delas não têm essa cobertura do FGC. Elas oferecem lá uma rentabilidade um pouco maior do que um CDB, mas você não tem a garantia do FGC. E o FGC é o quê? É o Fundo Garantidor de Crédito. E como funciona esse Fundo Garantidor de Crédito, né? Geralmente esse Fundo Garantidor de Crédito ele vai cobrir o seu investimento até R$250 mil por instituição e até R$1 milhão por CPF. Ou seja, se você investiu lá, vamos dizer aí, R$250 mil em um CDB do Banco Inter, e se acontece alguma eventualidade, o banco quebrou, coisa do tipo lá, o FGC vai ressarcir você até 250 mil. Se você tinha lá 255 mil, aqueles 5 mil ele não vai ressarcir, mas até os 250 mil naquela instituição ele vai ressarcir. Mas eu sempre digo para vocês assim, ó, investe em bancos que você confie, né? Em bancos que você já analisou lá o índice de Basileia dele, né? Que esteja bom, a imobilização, tudo isso, né? É bom a gente avaliar para a gente não investir num banco qualquer aí, de repente o banco quebra, você vai receber o seu valor, mas não é na hora, né? Vai ter todo o processo, pode demorar aí uma média de 60, 90 dias, quem sabe até 6 meses. Então é bom a gente analisar o banco que a gente vai investir para a gente não ter que passar por isso, né? Eu já estou investindo aí há pouquinho mais de 2 anos, nunca aconteceu
isso comigo, né, de investir em algum banco e depois o banco quebrar e eu ter que recorrer ao FGC, mas a gente tem que estar atento. Então, como eu comentei, né, se você investiu até 250 mil reais no Banco Inter, aconteceu alguma coisa lá, eu estou dando só como exemplo, tá? O Banco Inter pode ser qualquer outro, o FGC vai ressarcir você até 250 mil. Então, se você tem mais do que isso, eu aconselho você a fazer o quê? É investir em mais de um banco. Ah, você tem lá 1 milhão de reais para investir, ou investido. Você tenta investir 250 mil em uma instituição, mais 250 mil em outra, mais 250 em outra, mais 250, até 1 milhão você está coberto pelo FGC, mas precisa que esse valor esteja em instituição diferente. Digamos que você tivesse lá 500 mil reais investido em uma única instituição. Se acontecer algum problema lá do banco, lá falir alguma coisa, o FGC só vai cobrir até 250 mil. Então, por isso há necessidade da gente investir em mais de um banco, né? A gente fazer uma análise, escolher os melhores e fazer esse investimento diversificado, para que se acontecer alguma eventualidade, a gente está seguro pelo FGC. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, mostrando sobre essas siglas, né? Como funciona cada uma, o que é cada investimento. Se você tem acompanhado esses vídeos aqui, né? Se tem trazido algum, vamos dizer assim, alguma relevância para a sua vida, né? Se tem mudado a sua vida, né? Se você tem aprendido alguma coisa importante nesse canal, eu peço que você não se esqueça de se inscrever, tá? De deixar o seu like, que isso aí é bastante importante. Todas as vezes que você interage no vídeo, que vocês deixam like, que vocês deixam um comentário, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele começa a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Outra coisa também, não esquece de, depois que você se inscrever, ativar lá aquele sininho da notificação. Quando você clica nele lá e ativa ele lá e deixa em todas as vezes que eu lanço um vídeo novo aqui, que é importante para vocês, o YouTube vai notificar vocês que saiu um vídeo novo no canal e vocês não vão perder nenhum vídeo, né? E mais uma vez lembrando, todos os vídeos que eu tento fazer aqui, eu tento trazer um conteúdo, vamos dizer assim, que possa agregar algum valor para a vida de vocês, que possa trazer alguma mudança importante. Então não esqueça de deixar lá ativado o sininho lá. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje aqui e até a próxima.